boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Eu sou a Júlia, faço parte do time de atendimento da Monkin e hoje eu estou aqui como host de mais um Talks by Fuji para falar sobre uma temática super importante que é Janeiro Branco e a importância de falar sobre saúde mental. E para isso, trouxe duas convidadas super especiais para falar sobre a temática. A primeira é a Jéssica Trindade, que é coordenadora de RH da Fuji, e a segunda é a Fernanda Gambara, que é psicóloga e especialista em saúde mental. Bem-vinda, meninas. É um prazer ter vocês aqui conosco. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês e também por que vocês estão aqui para falar sobre esse assunto. Pode ser? Claro. Pode começar, Jé. Bom dia, sou Jéssica, estou coordenadora de RH na Fuji já há 8 anos, né? Então, cuido aí de todos os pontos relacionados a recursos humanos, gestão de pessoas e falar de saúde mental é uma delas. Prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Fernanda Gambera, sou psicóloga, psicanalista, atuo há mais de 10 anos no consultório, sou apaixonada pelo que eu faço e trabalho essencialmente com a escuta da singularidade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Muito obrigada, Fuji, pelo convite. É um prazer falar desse assunto tão importante. Bom, meninas, a gente está aqui para falar sobre Janeiro Branco e essa campanha que é tão importante. Então, acho que a primeira pergunta que eu trago para cá é o que faz essa campanha ser importante, por que ela tem ganhado notoriedade e por que a gente precisa falar sobre ela? É interessante que a campanha ela seja justamente o mês de janeiro, o primeiro mês do ano. Então eu entendo que a mensagem seja: olhe para você, essa coisa mais importante, cuide da sua saúde mental, né? E daí a gente pode desdobrar em alguns pontos, que é, o primeiro mês do ano geralmente tende a ser o mês de mais procura por início de novos processos, seja terapêuticos, seja psicanalistas, aqui eu estou falando como psicanalista, né? Mas a demanda, de fato, é muito grande nesse início do ano, não apenas pelo simbolismo que carrega de um novo recomeço do ano, de todo mundo ir lá e colocar as metas, né, para o próximo ano, mas a gente não pode deixar de falar que o mês de dezembro tende a ser um ano difícil para muitas pessoas. E nesses anos, mais de 10 anos de consultório, eu escuto que isso se dê por alguns motivos. Primeiro porque tende a ser também um período de reavaliação da própria vida, de o que que eu fiz, o que que eu me planejei lá no começo do ano e o que que eu realizei, né? Como que tá a minha vida? Como se fosse um balanço que a gente faz mesmo do ano que passou. E se perguntar como que tá a minha vida, eu tô satisfeita com ela, como que eu tô com relação ao meu trabalho, aos meus relacionamentos. E tem um outro ponto também que são as festividades do final do ano, né, que nem todo mundo, gosta e se sente bem nessa época. Algumas pessoas se sentem sozinhas, outras pessoas, nesse período, sentem falta de familiares, pessoas queridas que não estão mais presentes, então acaba sendo um período também difícil por conta disso, seja por ideais que são perdidos da infância, daquele Natal feliz em família, e que já não é mais, porque de repente você brigou com seu tio por conta de política, né, ao longo do ano, ou até mesmo para aqueles que passam com a família, não é um período sem angústia. Todos nós sabemos o quanto as nossas relações familiares, elas podem ser conflituosas. Então, tem uma brincadeira que se faz no consultório que é que o Natal em família é a prova dos 9 do ano ali que você está elaborando suas questões, né? As pessoas muito ansiosas para saber como que elas vão lidar com a família, que tende a ser um lugar estruturante e desestruturante para cada um, né? Então, eu entendo também que essa alta procura no começo do ano e a importância da gente falar sobre isso se dê também pelo fato de ser um período que mobiliza tanto a Muito legal. gente. E, Jé, quando a gente pensa no contexto corporativo, qual que é a importância dessa campanha? Principalmente conscientizar e quebrar o estigma, né, de falar sobre a saúde mental. Assim como a Fê trouxe, o começo do ano é a época de reflexão, de você querer colocar metas, falar: "Quero fazer isso que eu não fiz no próximo ano". E quando a gente está dentro da empresa, a gente tem que quebrar esse tabu. A gente está dentro da empresa, mas a gente ainda é humano, a gente ainda tem nossas questões psicológicas, né, infinitas aí. E
principalmente no contexto corporativo, eu acho que o Brasil ele vem trazendo alarmantes números de aumento de doenças mentais, né? E aí ele traz leis novas, ele traz mudança em NR, questões que vão ser agora medidas também dentro da empresa para saber como que está a cultura, como que está a saúde mental dentro do ambiente corporativo. E aí nós, como RH, temos que estar de olho em tudo isso, né? Acompanhando, medindo e falando sobre o tema. Acho que em janeiro a gente dá o start para mostrar o quanto a empresa também está engajada na temática. Muito legal. E sabe o que que eu acho bacana também? A gente não deixar de questionar o que que é saúde Uhum. mental, Uhum. né? Porque a OMS define como saúde um estado de completo bem-estar psíquico, físico e social. Agora a gente pode se perguntar aqui, quantas pessoas vocês conhecem que está em completo estado de bem-estar, né? Nessas três Nas 3 áreas. áreas ainda, né, não é numa só, nas 3 Não, áreas. é. Então, será que saúde mental é você estar em completo bem-estar mental? Mas isso quer dizer o quê? Que você não pode ficar triste, se sentir angustiada, frustrada, mesmo em momentos que. E eu recebo isso no consultório. Minha vida tá ótima, eu tenho um trabalho que eu me realizo, minha família é linda, acabei de conquistar alguma coisa ali que eu queria, comprar uma casa, tenho segurança, tenho saúde, e mesmo assim eu não tô feliz. Ah, tudo bem, mas quem disse que tudo isso que socialmente disseram para você que te geraria felicidade, isso tem a ver com você. É isso que você vai questionar numa psicanálise, né? Então, quando uma pessoa nos procura, a gente não vai escutar a depressão, a ansiedade, o pânico, você vai escutar o O que a ser humano que tá ali, né. exato, o que que a pessoa tem para contar daquilo, daquele sofrimento que ele é muito particular daquela pessoa. Muito bom. Vocês acham, meninas, que a pandemia afetou em alguma forma esse assunto? Fez ele borbulhar ou ele ficou mais em evidência? Como que vocês veem esses últimos anos, assim, quando a gente fala sobre a temática, tanto no ambiente corporativo quanto na vida mesmo, assim, as pessoas tendo consciência sobre a temática da saúde mental? Uhum. Eu vejo um crescimento gigante no tema após a pandemia. Acho que particularmente eu senti também essa mudança toda. Eu, como uma pessoa de RH, adoro estar entre pessoas. A partir do momento que eu tive que estar confinada, né, realmente ali, sem ver pessoas, toda aquela comoção da doença acontecendo, eu senti gigantemente em mim esse peso, né? E aí, dentro da empresa, a gente também. Então, a gente já pensa em iniciativas, como que a gente faz para aproximar as pessoas nesse momento de confinamento. A gente afastou todo mundo de uma vez para home office e como empresa a gente traz essas pessoas novamente, Uhum. né, para estarem próximas, para virem que a empresa tá com elas nesse momento também. Então eu acho que a pandemia acho que foi um start para falar ainda mais sobre essa temática e o crescimento desses números. Acho que de 22 para 23 teve um crescimento de 34% de problemas relacionados à saúde mental no Brasil. Então, eu vejo que sim, né, teve um Uhum. crescimento Ô, Jaci, exponencial. como que é esse manejo, de repente, dentro da empresa? Porque eu entendo também que algumas pessoas, de repente, se sentem bem trabalhando em home office, e outras pessoas não, né? Sim, sim. Ó, a gente fala de 2020, quase 5 anos atrás, que foi quando aconteceu o boom da pandemia, a gente afastou as pessoas para home office. Inicialmente, bastante gente adorou. "Ai, que legal, ideia maravilhosa, vou ficar de casa". Muita gente já falou: "Cara, eu não sei fazer isso, não tá rolando", Aham. né. Então, nós como empresa começamos a pensar em realmente como aproximar essas pessoas. Então a gente foi começando a fazer mais eventos online, né. Uhum. Então trouxemos psicólogos para falar da temática, fizemos ação com filme, fizemos um momento ali TPM, tempo para mim, né, demos uma folga ali para eles conseguirem se conectar mais com eles, entenderem que, apesar de tudo, a gente precisa criar uma conexão, né, com a gente também. E estando com o trabalho dentro de casa, a questão de dividir, acho que vida pessoal e profissional foi muito difícil para muita gente,
né? E agora a gente voltando para um trabalho mais presencial, a gente também está num desafio. Se relacionar é difícil. Então são 2 pontos, né. Eu ia perguntar justamente como que foi essa mudança, porque a Fê trouxe justamente essa dúvida, né, de Uhum, adaptação para o período home office, pandemia, todo mundo dentro de casa, e a gente está vendo o movimento contrário agora, das pessoas uhum. voltarem para o presencial. E como que fica as questões de saúde mental nessa realidade de, beleza, estamos num pós-pandemia, as pessoas ainda estão entendendo como que fica a questão do trabalho, essa divisão de papéis, como que a empresa fica para falar sobre o bem-estar e também pedir para as pessoas, pedir não, mas eu acho que deixá-las confortáveis para falar sobre o assunto, que ainda, querendo ou não, é um tabu, né, Fê? Você Uhum. concorda com isso? Por que vocês acham que é um tabu falar de saúde mental? Já acho que você já pode responder a pergunta e colaborar com Perfeito. a. As pessoas sentem que falar de saúde mental, pelo menos na minha visão, é um sinal de fraqueza. Então, eu mostrar a minha vulnerabilidade sobre a minha cabeça, né, Mas porque daí eu vou eles fazer a têm muito disso. psicanalista aqui, Vamos né. lá. Mas por quê, né? O que que tem de vulnerável? A gente vai negar, então, que a gente tem afetos que são conflituosos Com muitas certeza. vezes, né. Porque o que eu vejo muito nos dias de hoje é uma hipermedicalização justamente por conta disso, de não poder aceitar que a gente tem limitações, que a gente não Acontece e tá tá tudo bem o bem, tempo todo. né. Exato, não tá bem o tempo todo. Se eu atender 12 pacientes no meu consultório, não adianta eu chegar em casa e achar que eu vou escrever uma tese de doutorada, né? Não vai acontecer. Posso, de repente, até tomar um remedinho ali para poder me sentir mais produtiva, produzir, mas daí depois eu vou ter que tomar outro para dormir. E talvez no outro dia alguma coisa para acordar. Então, eu vejo que existe, talvez na forma como a gente está vivendo, em negar isso, que de repente a gente tem as nossas limitações, isso tá nessa vida que a gente está vivendo, de achar que não pode ser desse jeito, que vai ter sempre uma dose de alguma coisa, eh, que você vai poder recorrer, né. Uhum. Eu entendo que isso é um desafio também dentro da empresa, 100%, né. 100%. Acho que na empresa, né, quando a gente fala de FUJI, a gente tenta criar um ambiente seguro, acho que é o primeiro passo ali, mostrar que as pessoas estão num ambiente seguro, elas têm canais que podem procurar, quando a gente fala de RH, portas abertas, um desenvolvimento de liderança, para que nossos líderes nos ajudem nisso, porque o RH às vezes não tem braço suficiente para estar 100% ali. E aí criando, gente, projetos, benefícios que auxiliem as pessoas a ter esse atendimento psicológico. Então, dentro da empresa hoje a gente trabalha com diversas vertentes nesse sentido. Então, a gente faz muita roda de conversa, a gente traz bastante palestra, a gente tem os benefícios aí que apoiam na questão de saúde mental, né? Mindfulness, psicologia, Aham. no geral. E o apoio do RH. Então, assim, nós temos um RH muito aberto. Literalmente, as pessoas mandam ali: "Já é preciso conversar 5 minutos, você tem tempo tenho tempo para você, a gente vai dar um jeito e vai ter Legal. esse tempo para você", e ter esse canal realmente aberto de conversar, de mostrar que estamos ali abertos para eles e falar sempre do tema, porque tem que ir batendo ali na tecla sempre e mostrar que é normal falar de saúde mental também, Sim, né, que tá tudo bem não estar tudo bem o tempo inteiro. claro. Muito legal. Falando de pandemia, e a gente falou também, já trouxe esse assunto de talvez ser um tabu, da gente às vezes não querer aceitar que a gente tem limitações. Eu acho que, às vezes, acho que trazer também o fato de que somos humanos, né? A gente tem uma produtividade tão imensa que às vezes a gente se compara a uma produção de equipamento, de máquina, né? Esquecer que a gente é humano. E aí eu trago uma dúvida para Fernanda, que é: você acha que tem alguns sinais que podem deixar a gente mais alerta de que a gente está passando do nosso limite? Existem, e a grande preocupação que eu tenho é que as pessoas elas busquem uma ajuda profissional, e acontece com frequência, quando já passou desse limite. Então elas chegam no consultório em crise. Elas esperam, assim, o carro parar, quando na verdade já tinham acendido Diversos inúmeras, sinais. exato, luzinhas aí, né. As pessoas elas têm dificuldade de se escutar, né, de falar sobre isso, mas poder se escutar. E escutar e conversar. Isso que a gente está fazendo é maravilhoso, porque ajuda a você escutar. Pô, eu tenho dificuldades também, eu estou passando por isso, eu não estou tão bem agora. Então você vê que da outra parte
existem também questões, você se sente talvez mais confortável para você poder falar sobre a sua, Uhum. né? Então, uma grande questão é, será que precisa esperar o carro parar para você ir escutar e olhar aquelas luzes que já estão acendendo já há algum tempo? Porque antes de você ter um burnout, você já estava em sofrimento com o seu trabalho já há muito tempo, né? E daí é necessário você ir elaborar o que é dessa sua relação com o trabalho que tá te adoecendo. Uhum. Ah, mas meu trabalho é tóxico, não tem jeito. Tá, tudo bem. Vamos questionar então por que você tá num lugar que te faz mal. O que tem seu aí? É isso que você vai fazer em uma análise, né? Poder escutar tudo isso, porque senão você pode até, em alguns momentos de crise, buscar um psiquiatra, entrar com recursos medicamentosos e, de fato, em Uhum. certos momentos são necessários, mas caso você não mude a sua relação com o trabalho, no próximo trabalho você vai ter Vai questões seguir, né? também. Exato. E Fê, você acha que tem barreiras para essas pessoas procurarem? Você consegue entender por que as pessoas acabam buscando um cuidado à saúde mental quando o carro já parou e Uhum. não quando o carro tá dando esses sinais, assim, quando a gente já tem as nossas luzinhas acesas? Sim, é difícil se escutar, né? E às vezes a gente acha que a gente se escuta, e eu vejo nas nossas relações, a gente acha que a gente escuta as outras pessoas também, mas são relações que às vezes elas se tornam autorreferidas em torno de uma ideia de vida que você tem e sem poder trocar e compartilhar. As nossas relações, elas são muito importantes pra gente, né? O nosso modo de se relacionar. Então, eu acho que ainda, infelizmente, existe a ideia, essa que vocês. A gente quantas vezes falou a palavra tabu Tabu, né? aqui, Sim. né? Então, mesmo depois de uma pandemia, onde todo mundo estava em algum grau de sofrimento psíquico, que vamos dizer o que é normal ou não, normal seria se a gente não estivesse, né? Num cenário tão caótico, incerto, de medo, de não saber o que vai acontecer com as nossas vidas. A normalidade é você, de fato, estar preocupada, não saber o que vai acontecer com a sua vida. Então, mesmo depois de tudo que a gente passou, o tanto de live que a gente fez, o quanto a gente falou, Uhum. saúde mental, procure ajuda, escuta você, estamos ainda com questões nesse campo e talvez um bom exemplo seja essa trend que estava rolando agora no final do ano, como que como que eu não vou ser feliz se em 2024 e daí a pessoa postava uma série de realizações pessoais, eu fiz a viagem que eu sempre quis, eu tenho o trabalho dos sonhos, eu casei, tá, tudo bem, e que por isso você não pode sentir tristeza, angústia, ansiedade, uma coisa não tem a ver com a outra, a nossa vida não é desse jeito, né? Então, é uma ideia que ainda, infelizmente, está difundida, né? De que se você tem certas coisas, se você conquista certas coisas, você Vai ser feliz. vai ser feliz para sempre, né? Não vai ter mais Sim, não vai problema. ter Não, Não vai nada. ser mais triste também. Uhum. não. É um estado completo, será? De bem-estar? Não, e completo e eterno, né? Como se a gente não tivesse as instabilidades que a vida nos Exatamente. proporciona, né? Sim. Claro. Situações menores que às vezes acontecem, putz, eu Sim. fiquei chateada com isso. E é bom que você fique, porque Claro, você você tem ficar sentimentos, né? Exato. Olha que coisa Uhum. maravilhosa, né? Sim. Até por isso, porque eles têm uma função na nossa vida, né? Se você não fica chateada, se você não fica com raiva, a raiva, ela, por exemplo, tem uma função separadora, né? Se você tá num trabalho que te causa sofrimento, né? Ali, ou num relacionamento, e você não sente raiva em algum momento, você fala, não, peraí, eu preciso rever tudo isso, né? Esse trabalho tá me fazendo mal, eu vou precisar me separar um pouco desse trabalho, ou dessa relação, essa pessoa que me magoou. Se a gente não tiver esses sinalizadores, o negócio pode ficar bem complicado. É engraçado que a gente, querendo ou não, desde o início da conversa, tá falando sobre ser um assunto tabu, mas eu acho que a gente não trouxe um ponto importante que é por que que é um tabu no ambiente corporativo? Aham. Porque eu acho que as pessoas já estão falando um pouco mais sobre isso abertamente em redes sociais, por exemplo, em amigos, né? Tá se tornando comum
talvez um pouco nas gerações mais novas, mas as pessoas estão incentivando o fazer terapia, né? Sim. Tá saindo memes do tipo, estou com a terapia em dia. Uhum. E o que E que é estar com a terapia é, em dia, eu acho que gente? é estar lá toda semana, eu conto como isso. Mas no ambiente corporativo, por que é uma temática difícil? Porque as pessoas não querem mostrar vulnerabilidade, literalmente. Acho que as pessoas têm medo de mostrar qualquer tipo de fraqueza e que isso possa impactar na relação de trabalho. Essa é a visão que eu tenho quando uma pessoa às vezes vem me procurar para falar de um tema de saúde mental, né? Eu estou sim com um problema aqui, eu não sei como lidar, mas eu tô com medo de que isso possa me trazer qualquer, né, resultado ruim dentro da empresa. E nós acolhermos isso e mostrarmos que não, né, realmente vai acontecer, tá tudo bem não estar tudo bem o tempo inteiro, e você precisa de ajuda. Então você começou pedindo essa ajuda aqui, mas vamos buscar outras ajudas, outros meios, e nós como empresa realmente mostrarmos ali caminhos, darmos, né, algumas sugestões. Às vezes a pessoa realmente não quer: "Ah, eu não quero ir num psiquiatra", porque existe ainda aquele tabu de: "Ah, eu vou ao psiquiatra, eu sou doido". Cara, não, né, E quem que não é doido? todos Quem não nós tem um certo grau temos, de O que é o loucura, normal? entender o né? que que é ser normal. Então eu vejo muito isso, realmente a questão da pessoa não querer mostrar a fraqueza dela e ter o medo ainda de que isso possa prejudicar numa relação de trabalho. E é uma realidade, né? Acontece, claro. Convenhamos. Porque nós, como mulheres, a gente sabe que eh, se você vai fazer uma entrevista e de repente você conta ali na entrevista que você tem planos para engravidar daqui 6 meses, Uhum. existe o risco da empresa não te contratar. Sim, Será que sim. a gente vai fingir que isso não Não, acontece, eu né? sei que Porque não. acontece. Então, eu entendo que existem empresas e empresas em Exatamente. termos de relação profissional, Com certeza, com né? certeza. Então, talvez o caminho para que as pessoas se sintem mais confortáveis, elas saberem que vai ser um espaço que, de fato, elas vão ser É um escutadas. ambiente seguro. Na FUJI a gente Exato. bate nessa tecla, acho que o tempo inteiro, né. Nós temos o ambiente seguro quando a gente fala de RH, a FUJI é pautada em compliance, então tudo que a gente vai fazer é realmente muito ali, é confidencial, você pode vir tranquilo, a gente vai te ouvir, a gente vai fazer. Quando a gente fala de RH, a gente tenta quebrar ao máximo esse estigma de: "Nossa, ai, vou fazer uma entrevista com uma mulher, com quem seu filho fica?". Cara, não me faz sentido nenhum perguntar isso, né, eu preciso do profissional, eu preciso entender o que a pessoa tem ali né, tecnicamente, para minha posição e para trazê-la. Então, dentro da Fuji, nós não somos essa empresa que vai te cortar porque você quer ser mãe, Muito né. bacana Então a gente isso, traz né? realmente, a gente tenta trabalhar muito essa questão de confiança, de ambiente seguro, de estamos aqui por você e a empresa se faz com as pessoas. E Uhum. todo mundo tem questões e vai acontecer e vamos trabalhar para que melhore, né. Se estamos com um problema aqui, o que que nós podemos fazer realmente para te suportar, para que melhore, o que que a Fuji pode fazer, o que que a RH pode fazer para te ajudar a estar bem de novo, né, que neste momento não está acontecendo. Então, eu vejo dessa forma. Tem algo que se fala na psicanálise, que é bacana a gente dizer, sobre o que é saúde mental e como que Freud respondeu a isso. A história que é contada é que em algum momento ali do final da vida, a Ana Freud, a filha dele, quando ela foi questionar, fala: pai, você que é uma pessoa que escutou a alma humana aí durante tantos anos, o que você acha que é felicidade ou saúde mental? E ele respondeu que é a capacidade de amar e trabalhar. E se a gente for escutar bem, as grandes questões que chegam lá no consultório, elas estão relacionadas com um desses pontos ou os dois pontos, né? E o que é a capacidade de trabalhar, por exemplo? Não é só você estar lá presente no seu trabalho e performar um papel social que para receber um dinheiro. É você ter a capacidade de ter satisfação no seu trabalho, de você poder criar coisas, Uhum. de você ter ideias na sua mente e conseguir tirá-las do Exatamente. papel. Porque tem pessoas que têm muitas ideias na vida e, de fato, ali na hora de executar, tem alguma coisa que acontece, ou porque a gente fala de autossabotagem, né? Ela se sabota, ou porque, de fato, ela só fica mais no campo da fantasia e acaba não se realizando nisso, nesse lugar criativo, né? E a parte do amor, ela às vezes entra no trabalho também, porque o amor, a gente poder amar, é a gente poder se relacionar. E esses relacionamentos afetivos não serem um lugar de tão grande sofrimento, porque
são relações conflituosas e a gente sabe, né? Então, é você ter a capacidade de se relacionar de uma forma melhor com as pessoas, porque o que acontece é que às vezes nos procuram para dizer que minha questão é o trabalho, mas também é com o meu chefe. Então, a hora que você vai ver, existem questões ali relacionadas a como a pessoa se relaciona ou com os pares, né? Ali talvez uma Sim. rivalidade, ou com o chefe, como essa figura de relação, dessa relação de poder. Então, também tem a ver com o campo do amor, Uhum. né? Então, poder ter um espaço onde você consegue se relacionar bem e você consegue também exercer sua capacidade de satisfação e de criação no trabalho, a gente pode dizer que isso sim é um gerador de saúde mental, Com certeza. né? Muito legal o que você trouxe, Fê, porque eu acho que me leva para uma questão que é, se a gente for seguir essa analogia de Freud de amar e trabalhar, o RH ele fica muito nesse papel de criar um ambiente propício para as pessoas conseguirem trabalhar de uma forma saudável, né? Toda a Uhum. cultura organizacional que tem ali por trás, ela é necessária para fazer esse ambiente ser possível. Mas tem um fator que está surgindo nos últimos anos, que é a tecnologia e como que as pessoas estão lidando com essas tecnologias novas. Eu acho que isso é o primeiro ponto que eu trago sobre esse criar com essas Uhum. tecnologias que estão surgindo. E o segundo ponto é como que essas tecnologias podem ajudar com a saúde mental do colaborador. Como que a gente está lidando com essas inovações que estão chegando no mercado? Certo. Eu vejo a tecnologia como uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que ela super ajuda, ela também pode atrapalhar, né? Acho que uma fala que a Fê trouxe ali dessa trend de, ai, como eu posso ser triste se em 2024 eu gera aquela comparação de, nossa, eu não conquistei nada disso, nem um terço e tal. Mas a tecnologia me traz a possibilidade de ter esses aplicativos novos de saúde mental, de ter novos indicadores, conseguir acompanhar de uma forma mais ágil, né? Como que estão meus números quando eu falo de saúde mental, de clima organizacional, de cultura, no geral. E a proximidade, acho que a gente pode se comunicar muito mais rápido, a gente tem informações muito mais fáceis na mão, né? Eu acho que a tecnologia nos traz também todas essas possibilidades. A tecnologia em si, eu não acho que ela seja boa ou ruim, mas o Uhum. uso que a gente faz dela, né? Muito legal. Então, como que a gente está se relacionando com tudo isso? Porque a gente está se encontrando hoje aqui, podendo falar para pessoas por conta da tecnologia, né? O nosso encontro se deu por Uhum. conta da tecnologia e a gente vai conseguir transmitir uma mensagem por conta disso. É, eu também penso num outro ponto, o quanto cresceu a procura por terapia, por psicanálise depois da pandemia, De forma online de também. forma Uhum. online, exatamente. Na minha época, e daí é que a gente entrega a idade, né? Isso vamos colocar assim, uns 23 anos atrás, eu morava no interior e eu fazia psicólogo na época, com o mesmo psicólogo que meu pai e minha mãe faziam. Sim. Porque era uma cidade pequena, é uma cidade pequena, e não tinham tantos profissionais ali. Hoje em dia é inconcebível que isso aconteça, né? Mas eu entendo que isso era um recorte das possibilidades da época. Então você não precisa escolher seu profissional hoje porque ele mora perto da sua casa ou na sua cidade. Inclusive, quando as pessoas buscam um profissional para acompanharem elas, elas buscam por questões de identificação. E às vezes nem por indicação, Uhum. porque elas querem uma pessoa o mais longe possível para poder algumas pessoas, né, para se sentirem mais confortáveis. Então as possibilidades de escolha aí por identificação, por aquela pessoa que você confia, ajudam em muito essa busca, né. Muito legal isso que vocês trouxeram. Acho que a próxima coisa que eu queria trazer é como que a gente consegue, seja com essas novidades de tecnologia e como que as redes sociais estão invadindo nossa realidade, né? Acho que não tem mais a gente não consegue mais ver um mundo sem elas. Como que isso está impactando as pessoas? E aí até trago a Jéssica para responder essa pergunta primeiro, que é como que isso está impactando o jeito que as pessoas se relacionam, primeiramente, e como isso afeta a cultura organizacional. Você tem sentido alguma diferença? Eu vejo muito essa questão da comparação, realmente. As pessoas veem muito aquela coisa da rede social, aquele recorte da rede social e acham que aquilo é uma premissa, que é recorrente, que sempre vai acontecendo. Quando eu falo de
de carreira, por exemplo. Você entra ali no LinkedIn, as pessoas desenham de uma forma linda e maravilhosa a Tá sua tudo carreira. lindo, não temos nenhum problema. Exatamente. Ah, se elas escutassem lá no consultório, né, o Aham, que eu escuto o dia inteiro, é. de todo mundo, de Sim. generalizado. É Não é exatamente assim. isso, não é uma realidade, então as pessoas acabam criando coisas na cabeça, né, achando que: "Putz, eu sou tão inferior assim, eu não consigo ter tudo aquilo que aquela pessoa tem". Cara, às vezes elas estão no mesmo nível, numa mesma posição, mas é a forma como ela se vende, né. Então o maior impacto que eu vejo nisso é realmente a pessoa saber dividir ali o que que é uma realidade, o que que não é, é o saber se vender, saber se colocar, porque as redes sociais você coloca o que é mais bonito ali, né, você não vai Uhum. colocar um problema que você teve num projeto, não, você vai colocar o sucesso que você teve no projeto, né, você vai desenhar a sua função de uma forma muito mais bonita, né, mais enfeitada. Eu quero me vender, eu tô ali para as pessoas verem o meu melhor. Então eu vejo muito nesse sentido, sabe, de impacta no como a pessoa enxerga aquelas coisas que estão na rede social, como ela leva para ela e sabe dividir. O que que será que é realidade dali, o que que eu tenho também de bom, o que que eu posso mostrar. Eu vejo muito esse, talvez, desequilíbrio, né, quando as pessoas sabem medir, enxergar aquela rede social, falar: "Olha, eu também faço isso, vou desenhar e me vender melhor dessa forma". Ou Uhum. não: "Nossa, a pessoa faz tudo isso, a gente se formou na mesma época, fizemos os mesmos cursos e ela tá tão melhor que eu", e aí gera toda aquela comparação de novo. Uhum. Você acha que isso está impactando de alguma forma as relações dentro do trabalho? Sim, se a gente fala do ambiente profissional, literalmente, eu vou falar da Fuji. Eu tenho 2 assistentes, um assistente vai ali, super se vende, faz e tal, ele acha: "Nossa, a Fuji só valoriza ele, a empresa deu promoção e deu isso, deu aquilo", e às vezes não. Às vezes é literalmente a forma como a pessoa se vendeu e trouxe aquela posição dela, e a outra não, né, então e existe essa comparação, gente, chega de RH literalmente. "Nossa, por que que fulano ganhou mais do que eu esse mês? Minha função é igual a dele". Não, você não tem que se comparar, você não tem que olhar o olerite do amiguinho e vir perguntar esse tipo de coisa. As coisas são diferentes e a forma como a gente expõe também vai ser diferente. É, e você tá falando a palavra diferença como é fundamental, né? Porque Exatamente. quando a gente compara, a gente acha que a gente tá comparando banana com banana, Aham, e a gente não nem tá, A sempre. né? gente acha que Não. tem um padrão para ser comparado, É, né? e não tem. Exato. Não tem, porque é justamente isso, né? Tá, mas eu entendo que talvez você seja a par, mas nesse momento, uma função específica que a pessoa exerce, ela é mais importante para a empresa, né? Então, além disso, a gente precisa perguntar também como que falando em rede social, a forma de cada pessoa tá no mundo. Sim, a visão que ela tem de como as coisas acontecem, de qual foi o resultado que ela teve com algo, é literalmente a visão de cada um. Então, às vezes, pra mim foi uma coisa incrível, maravilhosa, o outro só fala: "Ah, ok, terminei mais isso e acabou", né. Então eu vejo muito isso. Uhum. Muito legal. Eu acho que eu queria trazer um ponto que é, a gente falou muito sobre como que tá afetando relações, né? Saúde mental tá sendo uma temática que a gente tá conseguindo falar mais abertamente, por mais que possam ter tabus. Como que vocês enxergam no ambiente corporativo que o RH ou que a área de change management que está crescendo agora consegue criar políticas que realmente façam sentido, pensando em saúde mental para os colaboradores, sabe? O que são práticas, o que são boas práticas quando a gente pensa em cultura organizacional? Como que a gente mantém essa cultura ativa, não só no mês de janeiro, que é um mês que tem a questão de conscientização, que a campanha está em andamento e as pessoas estão falando sobre isso, ou lá no Setembro Amarelo, que também é um mês que fala sobre saúde mental. Como que a gente fica consistente nessas políticas e ações? Acho que o primeiro ponto é isso ser um pilar da cultura, literalmente, da missão da empresa. Então a gente tem que ter desde a alta liderança falando do tema e sustentando isso, né? O RH como principal agente da mudança, de disseminação da cultura, tendo os líderes como pares, porque eles estão no dia a dia com as pessoas. E aí a gente vai desdobrando para ações internas, para benefícios que realmente, né, auxiliem nesse tema e trazendo as pessoas para a gente, criando esse ambiente de cultura de confiança, né, ambiente seguro, e pautando isso diariamente, mensalmente, analisando indicador e trabalhando numa melhoria contínua. Eu vejo isso como um principal ponto para que se sustente. Uhum. E você, Fê, qual a sua opinião? Que empresas são pessoas, né?
são pessoas. Por mais que às vezes possa se fazer um discurso de produtividade, uma lógica, de produtividade, são pessoas, o Com RH são certeza. pessoas, as áreas são pessoas e às vezes é difícil Sim. trabalhar entre pessoas, porque cada pessoa tem uma subjetividade diferente. Então é fundamental olhar para isso. E se a gente estava falando de saúde mental, você ter a capacidade de fruir da sua capacidade ali de se realizar no seu trabalho, de se relacionar, como que isso pode ser feito dentro da empresa? Eu entendo que seria cultivar também esses laços de uma forma e poder enxergar outra pessoa para além do que ela produz. Uhum. Mas de que se você tem duas pessoas ali numa equipe, assim como dois filhos são São diferentes, diferentes, você tem que 100%. saber que cada um tem um jeito Uma de lidar com o particularidade. trabalho, de aceitar aquilo que você fala, de conduzir certas coisas. Então, poder olhar para essa singularidade de cada um torna o ambiente muito mais rico. 100%. Sim, muito legal. Pensando que mesmo diante das adversidades da vida, tem pessoas que vão precisar, chegar talvez nesse momento que o carro pare, que a pessoa precisa de um suporte maior. Como que vocês podem nos dar dicas de reconhecer? Como que a gente reconhece uma pessoa que o carro parou, que as luzes todas acenderam e a gente precisa ajudar essa pessoa? Tanto Jéssica nesse papel de recursos humanos, como a gente percebe que um colaborador precisa dessa ajuda, Uhum. e eu acho que Fê pode trazer como que um colega de trabalho dá esse suporte. Como que a gente consegue ser empático nesses momentos. O que que vocês acham? Bom, eu vejo muito, a partir desse ambiente seguro que eu crio, ter uma observação dos meus colaboradores, então eu como RH, o líder como, né, o Como principal gestor, né? gestor ali mais próximo da pessoa, então sinais de alerta realmente. Nossa, a produtividade dessa pessoa tá diferente, ele tá com comportamentos que ele não costuma ter, né, tô tendo mais ausência, eu como RH olhar indicadores realmente ali, de afastamentos, indicadores de absenteísmo, e aí a gente já vai para pesquisas de clima e entendendo o que está acontecendo, esse problema está sendo causado aqui dentro, Uhum. esse problema ele está sendo externo, é um mix dos dois. Então, como empresa, realmente ter esse olhar mais atento, a gente está mais próximo das pessoas, observar e conseguir ter algum tipo de atuação para ajudá-los. Minha sugestão passa muito perto do que você está falando, Jéssica, que a gente ficar atento a, de repente, atividades e coisas que você fazia que te davam prazer e que te davam satisfação e que deixam de te satisfazer. Uhum. Não que em alguns momentos da vida a gente não possa investir a nossa libido em outras coisas, né? Um trabalho que às vezes fazia sentido, deixa de fazer, mas de repente você vai se movimentar de uma outra forma na sua vida. Não é sobre isso. É quando a coisa fica meio generalizada ali, de você poder usufruir dessas partes da sua Sim. vida, né? Bom, meninas, a gente tá no mês de janeiro, então não tem como eu não perguntar pra vocês, até por conta do histórico que a Fê trouxe sobre janeiro ser um mês que as pessoas olham pro ano, planejam suas metas e tudo mais. Quais dicas, Jéssica, enquanto pessoa que trabalha no RH, e Fê, enquanto psicanalista, vocês podem dar para as pessoas aprenderem a lidar com saúde mental, mas também fazer com que as questões sejam bem-vindas, né? Que o autocuidado seja bem-vindo, né? Que esse autoconhecimento seja bem-vindo. O que que vocês podem dar de dicas? Olha, bom, eu acho que a gente começar tendo metas realistas, né? Todo mundo É tá um ali se ótimo passo. planejando, aí começa a olhar, putz, eu não fiz as minhas metas do ano passado, mas eram realistas, eram factíveis, né, de acontecer. Fazer ser leve, gente, né? Pode mudar, a gente cria uma meta ali no início, mas não vai mais fazer sentido, vamos mudar. Ter um hobby, não pensar só em trabalho, a gente tem uma vida além do trabalho, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, vamos fazer uma atividade física, vamos pensar o que que eu gosto de fazer e colocar isso na nossa rotina diária. Acho que talvez seja também poder começar a lidar com o fato de que a gente não é tão bom quanto o nosso ideal. Uhum. E poder fazer as pazes com Sim. isso, porque isso pode se tornar um campo de muito sofrimento. E daí a gente entra por outros vieses, né? Ter outras atividades, seja, né,
fazer exercício físico, seja meditar, seja fotografia, que eu comecei a fotografar faz pouco tempo, e tanto a fotografia quanto as artes, né? Apesar de eu fazer análise há muitos anos, tem tido um lugar especial ali na minha vida de realização e de poder olhar para o mundo de um jeito diferente. Só que a gente precisa dizer que tudo isso não substitui a fala e a escuta em um contexto psicanalítico. Você pode conversar com seu colega de trabalho, com seu amigo, mas a escuta psicanalítica é uma escuta específica. É um trabalho específico ali que não é substituído por esses outros campos. Até porque as pessoas não têm a escuta que o profissional vai ter e o trabalho que vai ser feito. Então, complementar essas coisas e não deixar chegar, às vezes, tão longe, poder se escutar um pouco mais para ver que, bom, eu quero elaborar mais essa questão, eu quero me questionar mais sobre minhas relações, sobre o meu trabalho. Tem uma metáfora que o Christian Dunker usa, que eu gosto muito, que a gente vai para análise também para aprender a carregar menos malas na vida, né? Porque como neuróticos que somos a grande maioria, a gente faz uma viagem, mas a gente acaba levando uma bagagem assim que ela acaba sendo excessiva e tornando as coisas mais difíceis. Então, poder trabalhar tudo isso para que a vida fique com menos bagagens, mais leve, mais divertida e com mais satisfação, são ótimas metas de final de começo de ano. Muito legal. Bom, meninas, a gente tá indo pro final do nosso episódio. Eu vou abrir para vocês falarem uma despedida, darem uma dica, até com essa leveza mesmo de vamos cuidar de nós e ser mais gentis conosco, né? Vai torcer bastante isso sobre como que a gente pode não colocar tanta pressão, não levar tantas malas. E aí eu queria saber o que vocês colocam de dica pensando em saúde mental. Uma dica pro ano de 2025. Uma dica pro ano: se escute. Se escute, escuta. Escuta você, seu corpo, quando você fica com raiva, quando você se sente angustiada ou angustiado. O que tem seu aí? Isso tá contando alguma coisa sobre você. A sua forma de se relacionar com as pessoas, a sua forma de trabalhar. E talvez uma dica aí nessa escuta com você mesmo seja que a gente tende a repetir os padrões. Então, o seu jeito de trabalhar, você está numa empresa. Na próxima empresa, provavelmente tem semelhanças naquele modo ali de relação com o trabalho que se assemelha com a anterior. Nos relacionamentos também é desse jeito. A gente repete alguns padrões na nossa vida e poder escutar. Pô, peraí, eu tô nessa relação hoje que parece ser muito diferente da relação antiga, mas tem alguma coisa que está se repetindo. Então, o que está acontecendo? Isso vai contar algo sobre você. Então, se escute. A Fê falou tudo. Não falei, né? Mas eu acho que traga leveza, né? Saiba que tá tudo bem, não estar tudo bem. E você tem lugares que podem te ajudar, né? Pessoas, busque ajuda. Acho que é isso. Gosto muito dessa dica. Busque ajuda. Bom, meninas, obrigada pela presença, obrigada pelo papo. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e eu acho que quando a gente fala sobre isso, ele deixa de ser esse monstro que às vezes parece. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pelas trocas, pelos conteúdos que vocês trouxeram. A gente conseguiu falar hoje sobre saúde mental de uma forma geral, tabus, rede social, cultura organizacional. Trouxemos vários pontos aqui sobre como que a gente consegue escutar esses sinais de alerta, né? Perceber esses sinais de alerta antes da gente parar, do carro parar, como a gente brincou aqui. Espero que tenha sido bom para você, que você tenha aprendido um pouco sobre si mesmo nessa conversa que a gente teve aqui. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Instagram, YouTube, LinkedIn, estamos em todas. Estamos esperando lá pro seu comentário também. É isso. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.